Graças a paz, irmãos. Que bom ouvi-los em mais uma tarde de um domingo. Se você bem soubesse, você faria um acordo com Deus. Dizer para Deus: Pai, eu quero todos os domingos até 2073 estar nos encontros das 17 horas para cultuar o Senhor. Tenho certeza como Deus vai cumprir essa palavra. Talvez a gente não entenda que a vida é construída em cima de alianças. Nada acontece por acaso. Não existem achismos ou eventualidades ou sortes. Na vida de um homem e de uma mulher que busca Deus, existe uma direção de Deus. Na vida daqueles que dizem eu quero a direção de Deus, só existe Deus. Aquilo que a gente chama de eventualmente de uma coincidência, sorte, foram manifestações invisíveis da mão invisível de Deus. Nenhum de nós é capaz de compreender a forma de Deus agir. E o próprio profeta, ele traz isso de uma maneira bem enfática. Ele diz: assim diz o Senhor, agindo eu, não ouvi, agindo eu, aleluia. Agindo eu, quem impedirá? Essa é a mente de Deus. Não existem barreiras, não existem impedimentos, portas, não existem ferrolhos. Eis que te digo, tu és um profeta. Coisa linda. Então eu quero trazer primeiramente essa palavra dizendo: nós vivemos de acordos, de alianças. Não é Gil, não é Céu? 40 anos de casamento. Nós ouvimos a história deles dois ontem. Dá um livro. Horas você ri, horas você chora. Eu quase chorei. 40 anos vivendo uma relação de amor, com um começo bem complicado. Um menino e uma menina, uma mulher. Foi tão lindo ontem, viu? Eu fiquei muito feliz. E também fui para casa porque comi um fricassê de bacalhau. Não foi bacalhau, aquilo ali não é o nome, nem é torta de bacalhau. Avisar os irmãos aí que na casa de céu sempre tem comida. Que for lá no... Então, eu quero que você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Tudo é acordo. Então faça um acordo com Deus hoje. Diga: Deus, me dá vida para que eu possa ouvir a tua voz todos os dias, mas nos finais de semana eu quero ir lá naquele prédiozinho ouvir aquilo que a tua palavra vai dizer para mim, para eu viver na escala 6x1, 6 dias da semana eu ouvindo a voz do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração por aqueles que estão sofrendo. Alguém que está vivendo perdas. Alguns estão vindo de processos hospitalizados. Raíssa já está em casa, a nossa irmã Raíssa fez um procedimento depois de adoecimento e já está em casa, graças a Deus. A menina linda que enfrentou o câncer novinha e louvado seja Deus, está saindo, já está no processo de cura, para a glória de Deus. A vida de Aline, nossa irmã recepcionista, tem sofrido. Fez a última radioterapia, queimou o bracinho dela todo.
mas não nega Jesus. Não está confusa. Você está entendendo? Não está confusa. Porque o grande problema humano é a confusão. Como é que eu creio em Deus? Como é que eu digo que Deus é minha proteção? Eu estou passando por essa parada, estou sofrendo isso. Questiona. Não, ela não questiona. Ela só diz: louvado seja o Senhor, me dá força para passar por isso, porque as pessoas passam. Tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essas pessoas estão vindo de processo. Ana Paula teve bebê, passa bem, não sei nem se está em casa, acho que vai para casa amanhã. E nós temos outras pessoas que estão vivendo problemas de saúde. Cadê Paulo? Esqueci o nome do irmão. Tio de Rafael. Tudo bem. Então, Oswaldi, que está em casa agora, um beijo grande, meu irmão, que é um testemunho vivo. Esse é o grande desafio daqueles que vivem as dimensões que a gente chama de paradoxais da vida, as afrontas, os problemas. O que diferencia uma pessoa que é cheio de Deus, que vive em Deus, vive para Deus, de uma pessoa que só acredita em Deus no meio dos problemas? É que uma pessoa que só acredita em Deus, talvez a crença dele seja num nível de positivismo tão profundo, que Deus só é Deus na vida dele se fizer alguma coisa que tire ele daquele lugar. Tipo aquele ladrão, né? Aquele meliante que diz: tira a gente daqui. Mas aqueles que vivem em Deus e que creem no cuidado de Deus, mesmo em meio àquilo que não é tão compreensível pela mente, é capaz de estar curado antes de receber a cura, porque a cura não é o problema me deixar, a cura é o problema não me controlar. Quando o problema não me controla, quando a dificuldade não me controla, quando a doença não me controla, eu estou curado. Porque tem muitos que são curados da doença, mas tem outros que são curados na doença. Muita gente aqui está curado. Tem doença, mas estão curados na doença, porque aquilo não move a vida deles. Aquilo não controla, aquilo não é veiculador. Veicula dor. Não. Pode até doer, mas no meio da dor, eles imprimem uma fala de gratidão. É tipo Abraão, pai da fé, quando a Bíblia diz que o Senhor diz: olha, pega o teu filho, o teu único filho, e consagra para mim, mata ele. E chegando próximo ao local, ele se despede dos seus servos e diz: fiquem aqui que eu voltarei, eu vou ali adorar com esse menino e volto. Nós voltaremos, vamos ali adorar e voltaremos. Tamanha confiança. Mas a confiança não é que Deus tinha que fazer. É saber que a adoração já é entrega. E quando você entrega, mesmo que não venha com um elemento, mas já está o elemento. O elemento volta com você, porque Deus está com você. Quando ele diz voltaremos, não é ele um menino tão somente, é ele Deus. Ele não deixa Deus lá em cima, Abraão. Ele não vai deixar Deus lá sem entender. Como é que você pede para eu consagrar o meu filho? Talvez o que eu tenha dizendo aqui não faça sentido para alguns, mas para outros faz. Você que está vivendo problemas, dificuldades, doenças. Eu tenho dois convites para você. Primeiro, nós vamos orar pedindo a Deus cura o lugar físico. É o que vamos pedir. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas nós vamos dizer: cura nesse lugar. Está entendendo essa palavra? Então, aqueles que estão vivendo tempos que precisam de uma oração agora, fiquem de pé. Eu quero fazer essa oração por você agora. Só os que de fato dizem: não, eu estou carecendo disso. Os outros podem ficar sentados, não tem problema. Eu falei que tudo é acordo. Tudo é acordo. Tudo é aliança. Você faz uma aliança com Deus agora? Dizendo para o Senhor: Pai, não é só a bênção que eu quero, não, eu quero o Senhor, quero tua direção, quero tua presença, quero você. Pai, no nome de Jesus, esses que se levantam aqui na tua presença, o fazem na consciência de que muitas vezes não conseguem nem estar de pé,
Mas hoje eles resolvem mais uma vez se desafiarem e declarar para o Senhor: cuida da vida desse homem, dessa mulher, desse menino, dessa menina, desse adolescente, desse ancião. Não tem um lugar para onde nós possamos ir, só o Senhor tem palavra de vida. É na tua presença que nós temos a esperança de ver os nossos casos sendo resolvidos. Só o Senhor pode fazer. Só torna o meu coração descansado, esperançoso, desejoso de que o Senhor opere, não só por mim, mas em mim. Obrigado pela vida dele. Eles são desafiados nessa noite, como foi desafiada aquela mulher que sofria 12 anos, como foi desafiado aquele homem que tinha uma paralisia de 38 anos, como foi desafiado, Senhor, aquele homem que tinha um empregado doente, como foi desafiado aquele pai que tinha um filho que se jogava no fogo convulsionadamente por meio de uma ação maligna. Eles confiaram e o Senhor proveu na vida deles. E essa noite é a noite que nós precisamos que o Senhor proveja, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor sare, que o Senhor dê sentido, que o Senhor abençoe, que o Senhor arranque, que o Senhor modifique, que o Senhor traga o coração desse homem, dessa mulher, contrito e obediência ao Senhor. Nós abençoamos no teu nome a vida de cada um deles, porque entregaram e eles estão deixando. Nós não queremos pegar de novo. Recebe agora, em nome de Jesus. Se você orou comigo, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse lugar é lindo demais, irmão. Esse lugar é o lugar mais fantástico do mundo. Se você esquecer um celular aqui, ninguém vai levar, vai roubar, vai ficar aí. A gente vai guardar o seu celular, a carteira também, e a vida também. Nós vamos cuidar. Nós temos um compromisso com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. É um dos livros mais incríveis. É o chamado Textos de Sabedoria. Logo nos primeiros versículos você vai ver que o chamado do texto é para esse lugar. Eles ajudarão, esses provérbios, a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazer o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Isso aqui é livro para todo mundo. Isso aqui é lugar de todo mundo beber. Essa semana um irmão do nosso PG, ele é o nosso delegador de textos. Todos os dias ele posta um versículo bíblico. E o Kleber. E essa semana eu fui fisgado por um texto. Provérbios 2:7. Abra aí sua Bíblia, 7. E eu fui para o 8, porque eu compreendi que o 8 também traria para mim um fechamento. Talvez isso tudo que eu estou dizendo aqui agora, e que nós vamos pensar aqui, te ajude a tomar algumas decisões na vida. Porque nós estamos vivendo um tempo muito maluco. Tem gente dizendo aí que o mundo está se acabando porque está chegando a revelação geopolítica, está sinalizando que o Messias está voltando. Eu creio nisso tudo. Essas guerras são sinalizações? Para mim são. Fique atento. Como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu não sei se minha exegese está correta, mas o relâmpago vai sair do Oriente e vindo para o Ocidente. Talvez você diga, o que é que tem a ver isso comigo? É porque se você vive no estado de ilusão, que isso aqui vai mudar o mundo, comece a pensar que Deus vai restaurar isso aqui, segundo a sua boa vontade, trazendo um novo céu e uma nova terra. Onde o lugar onde vai reinar
a paz, a alegria e a justiça. Nós cremos que não vai ter STF no céu, amém? Vai ter tribunal, mas não é tribunal desses imperfeitos. Vai ter justiça, mas não é justiça diminuída para alguns e para outros não. Lá vai ter doença. Vai precisar de hospital de base lá? Não, porque a Bíblia diz que no meio do jardim tem uma árvore, a árvore da vida, que as suas folhas servirão de cura e os seus frutos matarão a fome das nações. Quando ele coloca isso como uma figura de amostragem, está dizendo, olha, por favor, se você ainda não está vislumbrado por esse lugar, comece a partir de hoje a dizer, Senhor, eu quero sentir na minha alma o desejo pelo céu. Vivendo aqui, óbvio, mas desejando o céu. E Provérbios é esse livro que nos ajuda a viver nesses dias em sabedoria. Eu sempre tenho assim pensado sobre a vida e utilizando algumas experiências da vida para me ajudar. Por exemplo, essa síndrome da vorcarização, sabe o que é isso? É uma nova síndrome que eu vou colocar no DSM-11. A vorcarização, que é esse estado de alma manifesto por meio de um indivíduo chamado vorcaro. Que todos nós temos dentro de nós os mesmos apetites, as mesmas ambições. Talvez não tenhamos as mesmas oportunidades de fazer as merdas que ele fez. E quem somos nós para nos gloriar dele? A Bíblia diz, olha, tu que pensa estar em pé, olhe, não caia. Todos nós podemos cair, claro. Tem alguns que têm um estômago maior, mas só que todos nós temos esse nível de compulsão. É sindrômico. O ser humano, ele é esse ser de busca por estabilidade. Então, em nome daquilo, da vorcarização da alma, a gente é capaz de tomar decisões as mais absurdas possíveis. Então eu fiquei pensando sobre esse texto, viu, Clebinho? O que é que esse texto me traz? É Deus dizendo para mim, olha, filho, eu quero te proteger desse lugar. Matrix. Eu quero criar uma dimensão onde eu te coloque e te proteja, para que você não seja tentado a viver de uma autoimagem falsa, buscando a se afirmar em cima de coisas que são sem valores, instáveis. Filho, eu quero te dar um real sentido para viver uma vida protegida, coberta. Antigamente os pais diziam, ei, não sai não, vem aqui, deixa eu rezar por você, para fechar o seu corpo. Quantos aqui tiveram pais assim, dentro de casa? O pai de Hélio era assim, né, Hélio? Vem cá que eu vou rezar por você para fechar o seu corpo, porque existe mal lá fora. Quando você pisar o pé lá fora, o mal vai vir, deixa eu fechar seu corpo aqui. Proteger. A gente tinha essas consciências de proteção, de saber que saindo de casa a gente estava vulnerável. Hoje em dia, mais não. Então o texto, ele me leva para esse lugar, e eu quero ler os 2 versículos. Antes que eu fale tudo, eu não leio o texto. Ele reserva sensatez para o justo. Qual é a versão que está aqui? Alguém publicou? NVI, não, eu não quero NVI. Eu quero Jerusalém. O que é que diz aí na Jerusalém? Ele o quê? Quem tem uma versão diferente aí? Sim, irmão. Ótimo, ótimo. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele reserva a verdadeira, pega essa palavra, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E protege ao que anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos santos, ou dos fiéis. Talvez você pergunte, a proteção é para todo mundo? Eu diria, é para todo mundo. Mas é todo mundo que tem proteção? Não. Tem muitos que estão vulneráveis.
bem mais vulneráveis do que outros. Agora, por quê? A gente vive num sistema que tudo tem que ter seguro. Quantos tem seguro de casa aqui? Levanta a mão. Segurozinho de casa. Seguro de vida. Glória a Deus. Bota meu nome também como co-participante aí do seguro de vida. Nós temos os métodos chamados métodos de proteção material, que são seguros, que a maioria de nós compramos. Quantos aqui tem seguro há 5 anos e nunca usaram? Glória a Deus. Motorista maravilhoso. E por que não para de pagar? Eu não acredito, né? De repente eu paro de pagar e vem um azar aí, e acontece justamente no ano que eu paro de pagar. Veja como é que nós somos tão seguros. É assim? Eu também sou assim. Meu carro não teve sinistro por muito tempo. Já capotou. Capotou antes dos 5 anos. Antes dos 5 anos. Aí ele falou, não, deixa eu pagar aqui, que de repente posso capotar de novo. Mas depois não capotou mais. Ninguém capota 2 vezes. Pelo menos se compreende que um indivíduo não vai capotar 2 vezes. Tem lições. Os métodos de proteção material são seguros, de vida, de saúde, que não tem nada de errado nisso. São formas de garantir segurança patrimonial, é bacana. Quantos vendedores de seguro nós temos aqui? Levanta a mão, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Depois você procura aí, gente, esse pessoal que vende seguro aí. Cadê? Jonatas? Nós temos outros métodos de seguro, além do material, nós temos métodos de seguro chamados métodos de seguro espirituais. Nós temos método de seguro espiritual? Temos. Tem muita gente que está seguro em cima de um tipo de espiritualidade ligado a comunidades, a pastores, apóstolos, a homens. Gente, pelo amor de Deus, quando aquela pessoa fala sobre mim, um profeta fala para mim, aquilo me dá uma segurança profunda, e aí, o que é que tem de Deus para mim? São métodos que a gente chama método de proteção espiritual. Tem gente que busca ir e acha que esses lugares são seguros. Existem métodos de segurança que a gente chama de métodos de segurança emocionais, que hoje também está muito em voga, que são os coachings. Não é? Indivíduos que têm uma linha de raciocínio filosófico, psicológico, e que também mistura, não é, espiritualidade, cabala, e o indivíduo fala, cara, é muito lindo aquilo, eu vou pagar uma sessão que eu preciso aprender, ver como é que está meu mapa astral, e aí os indivíduos vão buscar isso, para alterar os seus processos emocionais. Então esses métodos de proteção, eles existem, e a maioria de nós já acessamos em algum momento. Só que o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, eu quero te proteger de verdade. A minha pergunta para você é o seguinte, você se sente totalmente protegido? Quantos aqui nessa noite, diante de Deus, podem declarar, eu me sinto totalmente protegido? Levante a mão. Totalmente protegido. Pode baixar a mão. Então o que seria esse lugar que nós dizemos somos totalmente protegidos, ou porque nos sentimos, ou sabemos, ou dizemos, ou afirmamos que somos totalmente protegidos? Pelo menos alguma dessas coisas aqui devem estar fazendo parte daquilo que você chama de viver. E é sobre isso que a Bíblia vai colocar, que existem níveis, que Deus estabelece como nível de progressão na proteção humana, na proteção daqueles que, de alguma maneira, assumem compromissos de declarar que para as emoções, que para a mente, que para a matéria, há proteção espiritual do Deus vivo, do Senhor dos Senhores. É a mais importante, é a necessária e imprescindível. Quando você delega isso à sua vida, você entra numa dimensão de proteção e de segurança jamais vivido. É isso que o escritor do livro de Provérbios quer nos motivar. É a dizer, olha, existem lugares, práticas, vivências, adoções, que vão nos fazer totalmente protegidos. Não precisa você tomar um banho de folha de guarana, tomar um banho de que, irmãos? Qual é a outra folha que é boa?
Arruda, ó, tem gente aí que já está sabendo da parada. Eu só fico jogando, irmão, para ver se colho. Banho de arruda. Hã? Banho de arruda, vai que é mole. Eita, arruda fraca. Pipoca também. Realmente eu vi um cara tomando banho de pipoca, um político, um dia desse aí na televisão. Mas vamos voltar para aqui, por favor. Níveis de proteção, níveis de segurança, como Deus constrói isso a partir da consciência desse texto. A primeira coisa que o texto vai dizer, e quem quer viver protegido, quem quer viver lacrado, quem quer viver imunizado, blindado, diante dessa vida, dos desafios da vida, das afrontas da vida, da virulência, seja ela do nível biológico, que também ninguém pode se livrar dela, mas das virulências espirituais, existenciais, precisam revestir algo que o texto vai chamar daquilo que é mais óbvio. Tem que ter sabedoria interior, tem que trabalhar o interior. É isso que o texto vai dizer. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Talvez a gente hoje esteja vivendo o tempo mais incrivelmente desistente da busca pelo fortalecimento interior. Já desse eu fui fazer um exame lá numa clínica, e porque eu estava sentindo que eu estava meio tontinho assim, para ver se tinha labirintite, né? Labirintite. Aí eu fui lá, a mulher encostou na parede, fez todos os exames, e teve um momento que eu falei, ela falou, junta os pés. Pá, eu falei, cara, eu vou cair. Mas eu disse, não, eu não vou cair. Aí eu controlei meu cérebro. Eu acho que deu errado o exame por isso, porque eu devia ter ficado numa posição que eu pudesse cair e ela dizer, você tem labirintite. Mas o fato de dizer, eu não quero cair, me trouxe uma consciência de, cara, talvez eu não queira mostrar minha fragilidade aqui. Talvez eu não queira descobrir que eu tenho labirintite. Talvez eu só fale, estou com labirintite. Falei, está ficando velho. Tanta coisa, mas eu não pensei nada disso. Mas só que eu vou ter que voltar lá para fazer o exame de novo, porque eu acho que eu vou fazer tudo que ela pediu na bandeira dela, e vou dizer, olha, eu fiquei tonto. E de fato eu fiquei tonto. Talvez a fragilização do nosso interior nos faça negar algumas coisas que nós temos como fraqueza, e é justamente nesses lugares somos capturados. Pessoas são capturadas dentro de relacionamentos de afeto. Meu Deus, só pega o homem perebas, pastor, só pega o homem com o dedo podre. Não é isso. Você tem uma interiorização adoecida e só atrai gente assim. Isso aí é a lei da atração. Descubra isso. Ele está falando sobre sabedoria verdadeira, ou a verdadeira sabedoria. Quando a Bíblia trata de verdadeira sabedoria, ela está falando sobre elementos que podem nos proteger internamente. É algo que só Deus, como diz o capítulo 1, o capítulo 2, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa quando nós começamos a temer a Deus. E temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas é ter a consciência que para além de nós existe alguém a quem prestamos conta. E é sobre isso que nos barra de fazer tanta besteira na vida. É saber que tem alguém que vamos prestar conta. Talvez o maior pecador que resida na terra, ele seja resultado dessa negação de temer a Deus, porque ele acha que acima dele não tem mais ninguém. Então ele vive como um cavalo, como um burro, ele governando a sua própria vida. Não tem uma bride na boca para travar ele, ninguém trava ele. Quando a Bíblia fala sobre isso, como o primeiro elemento do versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ele está dizendo justamente isso. Deus, no temor, naqueles que buscam, naqueles que querem a ação dele na vida, ele vai colocar dentro dessas pessoas 3 elementos que vão fazer a diferença profunda. Primeiro, o discernimento. Ele vai conseguir construir algo que vai fazer com que você ligue nas conexões mais profundas.
Como um bom advogado perito que analisa uma peça e ele olha, lendo detalhe por detalhe, e ele diz, eu vou enquadrar isso aqui dentro daquilo ali, porque eu acho que vai ficar legal. O nome disso é discernimento, é expertise, porque eles estudam, porque eles se debruçam, porque eles se interpretam, mas existe um elemento intuitivo do discernimento. Agora isso não é fruto do nada. Ninguém tem discernimento do nada. Ele nasce de um composto nutricional que nós adotamos quando nos alimentamos de Deus e nós ingerimos, e o nosso estômago espiritual começa a processar essas coisas. Não tem um ser humano aqui que haja independente, como dizendo, não, tudo que eu faço é original, nasceu em mim, ninguém nunca fez. Nós somos resultados de uma transgeracionalidade, nós somos resultados de uma transhumanidade, ou seja, passamos pela vida e vamos colecionando exemplos, motivações, mau exemplo de pessoas, e isso vai colando em nós. A Bíblia diz que Deus, Ele é capaz de fazer com que nós ativemos determinados dispositivos interiores no espírito, e comecemos a capturar aquilo que é mais precípio, mais necessário, mais importante para nós tomarmos as melhores decisões e vivemos uma vida protegida. Buscar a sabedoria. Buscar a sabedoria. Eu não sei se você já faz essa oração todos os dias. Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Lembra de Salomão, quando a Bíblia diz que o Senhor, depois da morte de Davi, chama ele e diz, olha, me pede o que você quiser. Estou fazendo uma paráfrase do texto. E ele diz, pode pedir que eu vou te dar. Um menino novo, herdando um trono, sabendo da sua própria história, filho de uma relação adúltera, sabendo das punições que o pai passou, conhecendo todos os deslizes do pai, sabendo do que esperava ele, um dos homens mais prósperos, herdando dos reinos mais prósperos. Ele diz algo interessante. Ele diz, Senhor, me dá sabedoria para julgar esse povo segundo os teus desígnios. E a Bíblia diz, de forma parafraseada também, que o Senhor olhou para ele e disse, já que tu me pediste sabedoria, eu vou te dar riquezas. Porque Deus dá riquezas a pessoas que são sábias. Porque eles jamais tomarão aquilo que é produto da bondade de Deus e desperdiçará. Tornará espúrio, tornará sem valor. Isso tudo é produto do discernimento, que é um chamado de Deus dizendo, olha, busca a verdadeira sabedoria, e ela é interior, ela produz discernimento, ela produz prudência, ela tem ativadores, ela acende sinais. Gente, então vocês sabem do que eu estou dizendo? O tempo todo nós estamos sendo vigiados por processos na vida, e que nós tomamos decisões e os sinais aparecem. O sinal aparece vermelho, eu invado vermelho, pago multa. Às vezes é o amarelo, eu arrisco passar antes de ficar vermelho para não pagar. Nós somos assim, nós somos povo que quebramos facilmente regras, nós somos povo que não temos limite. E ele diz, quando nós buscamos a sabedoria, a verdadeira sabedoria, Deus crava dentro de nós dispositivos que são capazes de nos sinalizar, por meio do discernimento, mas por meio de ativadores interiores sobre, cuidado que o sinal fechou, freia. Ah, mas se alguém bater atrás, problema de quem bater atrás. Quem bate atrás sempre está errado. Quando ele diz, busca a verdadeira sabedoria, é porque Deus está dizendo, existe um mal, que ele é um mal universal e que vem para todos nós, e que você precisa perceber ele antes que ele ataque. Tem a ver com discernimento, mas tem a ver com a prudência, tem a ver com a prudência, mas tem a ver com a capacidade que só a sabedoria é capaz de dar, porque a sabedoria tem um nicho com o temor do Senhor. Eu presto conta da minha vida para Deus.
Eu presto conta da minha vida para Deus. O meu dinheiro não é meu. A minha casa não é minha, a minha família não é minha, a minha vida não é minha, a minha saúde não é minha. O que eu tenho hoje governando, entre aspas, cuidando, administrando, não é meu. Isso significa que alguém internalizou sabedoria e compreendeu que a vida é muito mais do que uma administração, uma mordomia pessoal, tem a ver com Deus. Nós, de alguma maneira, segundo o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 28, falando para jovens, alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, ande nos caminhos do teu coração, ande por aquilo que os teus olhos estão direcionando, mas saiba de uma coisa, por tudo isso, Deus te trará a juízo. A juízo. Pode fazer o que quiser da vida, a ideia é essa. Mas fique sabendo que um dia vai ter que enfrentar o juízo. É por isso que a Bíblia diz que a primeira coisa, ou a primeira camada de proteção é a sabedoria verdadeira. É a busca pela sabedoria. É gerar um interior fortalecido. É conseguir dizer que nesse interior fortalecido, a nossa mente... Porque esse é o maior problema humano hoje, é a doença da mente. E falando nisso, o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de pessoas ansiosas. Aí você vai entender por que é que uma farmácia abre todos os dias, em todas as esquinas. As pessoas comem mais remédio do que açúcar, do que farinha, do que... Farmácia nesse país hoje é uma maravilha. Você vai, eu nunca fui não, mas eu faço leitura geopolítica. Você vai em Portugal, você vê farmácias, mas em cada esquina você vê o quê? Um banco. E eu tenho amigos portugueses que confirmaram isso. Mas no Brasil, em cada esquina nós vemos o quê? Uma farmácia. Em cada bairro uma igreja. Para entender que o ser humano, ele vive mergulhado dentro dessas interiorizações, completamente, deflagradamente ruída. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: meu filho, eu quero construir dentro de você um sistema de alerta espiritual. Talvez as nossas decisões erradas, elas venham por falta de iluminação no nosso entendimento, porque ainda não buscamos a sabedoria. Tem gente que ainda não sabe se vai fazer uma coisa ou não vai fazer, diz: será que isso é correto fazer? Será que isso que eu vou fazer vai ter alguma consequência? Será que esse caminho que eu estou buscando é um bom caminho? O que esse texto vai nos dizer é que muitos desses perigos seriam evitados se nós andássemos cultivando a sabedoria interior, porque Deus geraria discernimento, prudência e sensatez. Quando eu penso nisso, eu penso em José. Pronto, antes de José, eu quero perguntar. Por que você acha que um cristão que medita na Bíblia, que estuda a Bíblia, que conhece a vida de pessoas da Bíblia, experiência de Deus com homens e experiência de homens com Deus, direcionamentos, doutrinas, decretos, estatutos, a galera que estuda isso, que medita nisso, que busca as lições desse livro para a vida, parece que elas são mais inteligentes. Eu fiquei mais inteligentezinho depois que eu me tornei cristão, porque eu era burrinho. Esse livro foi me tornando sábio, porque eu comecei a tomar os pressupostos de que vidas humanas tomam decisões. As melhores decisões foram tomadas por aqueles homens, as piores decisões por esses homens. Qual foi a consequência? Como Deus puniu? Quais foram as promessas que eles alcançaram? Então quem medita nesse livro tem um cabedal de experiência, tem estudo de caso, eu vou usar uma linguagem científica, tem estudo de caso que vão aparelhar diante das situações da vida, vão dar norte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Está comigo nessa palavra? José. Eu tomo José como pressuposto desse indivíduo que na primeira camada de sabedoria interior era alguém alimentado desde criança. Bem verdade, era um menininho mimado, mas parece por estar perto do pai, Jacó, as histórias
das Escrituras, história das andanças de Deus com ele e dele com Deus, vai somando na vida daquele menino. Era protegido, era filho da mulher que ele mais amava. E ele diz para aquele menino, cuidando dele, dá uma túnica bonita, uma roupa bonita, ele cuidava, mimava aquele menino. Mas aquele menino, supostamente colado no pai, ele tinha muito da identidade, da sabedoria, da busca da sabedoria do pai. Porque o elemento mais cru e mais feroz na vida de José, que marca a nossa vida, é quando ele tem um encontro com a mulher de Potifar. Sim ou não? É de Potifar mesmo? Geralmente eu confundo os personagens. É muito doido. É a mulher de Potifar. Esse menino é vendido injustamente, mas tem um sonho de Deus. Deus coloca alguns sonhos na mente dele, mas eu não quero trabalhar sobre isso. Eu quero colocar sobre o menino que se aproxima do pai, e que a vida do pai estabelece nele sabedoria espiritual, fortalece o seu interior, e ele sofre um monte de adversidades, vai parar em outro país, e dentro daquele país ele começa a viver uma nova vida, agora com um pouco mais de autonomia, com os medos, mas com autonomia. Chega o momento de crescer no seu primeiro emprego, carteira assinada, ele sai de um limpador de chão, se torna um mordomo, um administrador de tudo que aquele homem, um dos chefes do exército do Egito, aquele homem dá tudo para ele. E tem um momento em que ele recebe um apelo, uma mulher maravilhosa que era a esposa dele. Eu estou dizendo que é maravilhosa porque as mulheres egípcias usavam muito unguento, eram mulheres bonitas, eram mulheres com boas roupas, e ela era uma mulher rica. E toda pessoa rica não usa uma coisa que é comum, usa tudo de bom, não é? Tudo. A pessoa por ter rica tem que ser bonita, não, né? Não tem nada a ver, não, né? Não, mas eu acho que ela era bonita. E a Bíblia diz que aquele menino dentro daquele lugar, focado naquilo que Deus estava dando, sendo alimentado por uma sabedoria, agora começa a passar por um teste. A mulher começa a tentar ele, e diz: olha, eu quero você, eu percebi, meu marido já não está dando mais, já está mais velhinho, você é um menino novo, percebi que você dominou tudo aqui, que tal? Você já sabe tudo, sabe onde é que estão os tesouros, a gente está aí, eu estou aí também, sou uma mulher nova. Talvez fosse uma dessas mulheres infelizes. Só que José não estava nem aí para isso, velho. José estava totalmente focado naquilo que ele era, alimentado por uma sabedoria interior profunda. Era um desses homens que a Bíblia diz, segundo Russell Shedd, um dos maiores instrumentadores do Novo Testamento, que é um homem, que já morreu, é um estudioso. Ele disse: na galeria dos homens santos, que pouco se vê, pecados excludentes, José se coloca nessa galeria. Mas teve um momento que foi um apelo, alguma coisa bateu forte, tipo uma vocarização, né? A vocarização da alma, que é quando o indivíduo tem a oportunidade de tomar posse de algo que pode dar para ele um subsídio gozoso, uma reserva de serotonina, de dopamina, meu Deus, com liberdade total, os castelos da Itália, tomando os melhores vinhos, meu Deus, as mulheres, vou noivar dentro de um teatro italiano, vou gastar 215 milhões chamando as pessoas do mundo todo para conhecerem a mim, sabe? Tinha tudo para José entrar nesse negócio. Sabe o que aconteceu? A mulher pressionava todo dia e ele resistia. Um dia ela ataca o menino e diz: hoje você não sai daqui. Fechei a porta do quarto, eu e você, meu filho, ou você me pega ou eu lhe acabo. Ele olha para aquela mulher, eu creio, eu fico pensando sobre isso. No meu começo de fé, José era o indivíduo que mais falava para mim, porque eu vim de alguns problemas como adolescente, jovem, onde a sexualidade era mais aflorada. Eu dizia: meu Deus, minhas decisões maiores são nessa área. E ali, a mulher segurou e disse: eu quero você. Talvez você não entenda o que significa isso dentro de um quarto, porque talvez você nunca tenha passado por isso. Mas segura aquele menino e aperta aquele menino, e ele sai: minha senhora, por favor, saia daqui, por favor, abra a porta do quarto. Eu fico imaginando isso, gente. Por favor, me deixa. E aí, o texto vai trazer a fala, a contingência e as confissões de alguém que tem sabedoria interior, de alguém que é alimentado por discernimento, de alguém que é cheio de prudência. Olha o que diz em Gênesis 39, versículo 8 e 9. Gênesis 39, versículo 8 e 9.
Está aqui já? Já? Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou tudo na minha mão que você tem. Ou seja, ele não faz conta. Meu senhor botou tudo e disse: pode tomar conta, eu não quero nem saber, faça da melhor maneira possível. Ninguém é maior do que eu nesta casa, disse José. Olha que coisa interessante. Talvez era isso que a mulher estivesse dizendo para ele: cara, depois do meu marido é você. E eu estou sentindo uma coisa: nem meu marido sabe o que tem mais aqui, só você. E nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti. Eu fico pensando, Potifar nunca disse para ele: olha, cuidado com minha mulher, viu? Não toque nela não, senão eu lhe acabo, não. Mas ele tinha um entendimento interior, porque a sabedoria gera isso na gente: o que é meu, o que é do outro. Não precisa nem ninguém dizer nada, eu sei o que é do outro. Não precisa alguém dizer: não toca aí não. Não, ele diz: ele não me vedou, nenhuma coisa ele me vedou aqui, senão a ti, porque eu sei, porque você é a mulher dele. Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que coisa profunda. É como se José estivesse dizendo: olha, eu estou passando por um teste, que é o teste da impulsividade, e daquilo que pode transtornar a vida de qualquer homem dos que estão aqui nessa noite. E eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor nos cure essa geração nossa, de homens da pornografia, diga amém, da prostituição. Não estou falando isso como legalista não, estou falando isso como elemento de vida, como lugar de cura de Deus para nós. E aí, ele fala algumas coisas, ele ativa o seu coração, por meio do temor do Senhor, da sabedoria verdadeira, e diz: eu sei fazer uma leitura de quem sou eu, e o porquê eu estou aqui, qual é a moral que eu levo, e quem é o Deus da minha vida. Talvez seja isso que muita gente precisa nesses dias, você e eu, que estamos aqui, para fazer negócios. Temor do Senhor, saber o que é seu, o que não é seu, o que é lícito, o que não é lícito, o que Deus te fez apropriar e do que Deus não permitiu que você se aproprie. Talvez o que o Senhor esteja dizendo nessa noite, nessa primeira camada de proteção que vai nos dar segurança para a vida, é: comece a refletir sobre como está o seu interior. A verdadeira sabedoria, ela conspira a favor daquilo que é mais seguro, e ela cobre aqueles que buscam a ela. É mais seguro do que o Bradesco Seguro, Porto Seguro. É mais seguro do que um plano de saúde, de um plano automobilístico. É mais seguro. É mais seguro do que um plano religioso. O que ele está dizendo aqui é: os ativadores morais, os ativadores espirituais, os ativadores existenciais das escolhas, elas não são produtos do acaso, é produto de uma busca, de uma entrega, de uma absolvição, de um plano maior, daquilo que Deus constitui para os seus filhos. Porque ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só fiquei na primeira camada. Nos dias seguintes aí, eu vou trabalhar as outras duas camadas. O que eu quero dizer, fechando nessa noite, é: você veio aqui. Por que a gente precisa fazer exame, hemograma, hein, Patrícia? Para saber os níveis, né, desses elementos não visíveis. Agora a gente descobriu, minha mulher é bem perita nisso, perita que eu falo e gosta disso, sai pedindo tudo, coisa que eu nem sabia que existia. Ela diz: Mel, vamos lá, pedir isso aqui. Você sabia que existia ferritina?
Sabia quando? Depois da Covid. Sim ou não? Bendita Covid. Eu não vou falar igual o ex-presidente, não. De que a natureza... Não vou falar sobre isso. Mais coisas nós aprendemos. Algo invisível que para nós não tinha um valor. Mas nós aprendemos a dizer, ela é importante. Eu disse, não corro risco nenhum. Olha para mim. Eu descobri que minha ferritina na Covid bateu 3.000. Faça porque a ferritina é 200 e pouco para homem. E eu fui no médico, hematologista, ele disse, cara, vamos fazer uma investigação sobre problemas hepáticos, doenças degenerativas. Eu disse, não, mas eu tive 4 Covid. Ele disse, não, tudo bem, está aí explicado em parte. Por que eu estou falando tudo isso? É para falar que muitos de nós achamos que estamos seguros, que a vida está plena, mas que não fazemos exames. Não buscamos exames para revelar o que de fato está acontecendo conosco. Nós queremos dar soluções rápidas, mas Deus está dizendo, a segurança depende de tomadas de posições radicais. Me perdoe, por favor, o que eu vou dizer agora. Com todo respeito à sua crença. Você pode acender velinha, você pode fazer promessa, você pode fazer o que quiser. Não vai arrumar nada se você não se implicar dentro do processo. O que a Bíblia está dizendo é que você é o agente primário daquilo que vai acontecer com você, e a sua segurança depende daquilo que você busca, aonde você ancora a sua vida, o que constitui o valor da sua vida e como você fortalece os seus processos interiores. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Qual é o meu desafio dessa noite? O meu desafio é você dizer para você mesmo, até que ponto eu estou seguro? Porque minha mente diz que eu estou seguro? Ou segundo o livro, segundo aquilo que Deus diz, e aquilo que Ele falou nessa noite, será que de fato eu estou seguro? Será que eu tenho buscado a sabedoria? Será que eu sou um homem que tem prudência, uma mulher que tem prudência? Alguém que está vivendo, mas sabendo das sinalizações, está respeitando as sinalizações. Alguém que tem conexões profundas com realidades e toma decisões baseado nisso, mas não é isso por si só, é isso pelo que Deus revela nas Escrituras. Sabe por que às vezes eu tenho decisões na minha vida que eu tomo e que elas são extremamente acertadas? Porque eu tenho os ativadores espirituais movidos pelo Deus a quem nós seguimos, e que dentro do manual do Vadimecum espiritual, Deus vai renovando possibilidade de fazer associações, dizendo, olha, cuidado, viu? Você está fazendo muita promessa precipitada. Lembra daquele camaradinha lá do livro de Juízes, que disse para Deus no momento de emoção, vou chegar em casa, Senhor, me dá essa vitória, porque quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu ver, eu vou consagrar ao Senhor. E era sua filha virgem. Talvez as precipitações, elas sejam sintomas de pessoas que não têm buscado sabedoria interior. Entenda, buscar sabedoria significa buscar o temor do Senhor. Já ouviu alguém dizer? Nem Deus vai me barrar. Já ouviu isso? Nem Deus vai me barrar. Eu tremo quando vejo alguém dizer isso. Talvez essa noite seja a noite que você diga para Deus, Pai, eu quero começar uma vida segura. E para isso eu quero me dobrar diante do Senhor. Eu quero me quebrar diante do Senhor. Eu quero buscar o discernimento que há no Senhor. Quando a Bíblia fala lá como dom do Espírito, palavra de sabedoria ou palavra de revelação, ele está falando de discernimento. Pessoas são capazes de, na leitura da vida, dizer, essa
é a possibilidade melhor para conseguir o que eu quero, porque é a mais segura, porque não fere a vontade de Deus. Não vai precisar você procurar ninguém a priori, porque o mínimo você sabe. Hoje nós sabíamos no hemograma até ácido úrico e o exame de fezes, os normais, triglicéridos. Hoje tem um monte de vitaminas, um monte de substâncias sinápticas que você não sabe mais sobre elas e que elas sinalizam coisas, né, Johnny? Do arco da velha. Talvez Deus esteja dizendo: eu quero aprofundar mais o exame. Não fique só nesses examezinhos de beirinha, não. Você pediu o quê no seu? Você pediu o quê lá? Eu pedi só até aqui, está faltando coisa. Talvez Deus diga: olha, talvez você esteja examinando a vida por poucos itens. A sabedoria profunda me leva a lugares profundos. Talvez eu vá entender o que é que eu estou passando quando eu começar a buscar a sabedoria profunda. Está me entendendo em nome de Jesus?